Olá, boa noite, como vai? Aqui é o Manuel Santos do canal Jornada da Vida e hoje a gente vai falar um pouco sobre dedicação. Quanto você dedica, né, a sua vida? Porque os maiores vencedores nem sempre eles vencem por ser os maiores talentosos, né? Por exemplo, jogadores aí a gente tem Romário, Ronaldinho, que são meio que fora dessa regra, né? Que são basicamente nascidos com talento nato. Mas alguns deles são muito mais por determinação do que por capacidade, né? Se você vê a história aí do Belletti, por exemplo, talvez muitos não conheçam, mas a maioria conhece, que jogou Barcelona, chegou até a seleção. Ele mesmo fala que ele venceu pela determinação que ele tinha. Ele mesmo não se reconhece como tão talentoso, mas a dedicação que ele teve na carreira, ele disse que foi para poucos essa dedicação tão persistente, né? Então, às vezes na vida, principalmente nos dias de hoje, as pessoas desistem com muita facilidade daquilo que almejam, né? Porque hoje são tantas oportunidades que ao mesmo tempo, ao passo que elas servem como várias opções para a gente ter na vida e poder sair de um patamar menor e já ir para um maior, para muitas pessoas elas servem apenas como dispersão, porque elas não dedicam, né? Nenhuma atividade. E hoje ela está fazendo uma coisa, amanhã ela está fazendo outra, depois outra, e ela não é especialista em nenhuma, porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo e nenhuma, sim, bem feita, né, com maestria. Então, o que era oportunidade se transformou em uma cilada, porque ela não tem o tempo de maturação em determinadas coisas e com isso ela vira uma paçoca na vida, né? As atividades dela viram uma paçoca e ela não tem êxito em nenhum e nem outro, muitas vezes por falta de dedicação. Então hoje é muito comum nos jovens, a maioria não sabe o que quer, tanto que para os primeiros jovens o que mais tem aí são aqueles cursos, né, preparatórios para descobrir a capacidade, porque as pessoas não sabem o que é da vida, as pessoas são cada vez mais indecisas. Então, essa gama de oportunidades se transforma em ciladas, porque tudo, né, principalmente para a galera jovem, se você é jovem aí que está me assistindo, não estou dizendo que são todos, tá? Nada na vida é generalizado, nada. Tudo existe exceções, mas eu estou dizendo que maioria hoje acha que é muito fácil e as coisas são mais fáceis. Para mim foi mais fácil do que para o meu pai foi mais fácil do que meu avô, né? E logicamente a gente tem uma facilidade maior cada vez mais, isto é um fato, mas não existe mágica e isso não é uma mágica, porque tá fácil, mais fácil de que amanhã eu vou conseguir fazer, né? É fácil, mas não é simples. Então, como diz o amigo, a gente costuma nos complicar e, e a vida não, né? Fácil é uma palavra muito forte, como diria o ditado. Mas, assim, logicamente, se a gente comparar a tempos atrás, a gente tem muito mais oportunidade. Eu tenho muito mais oportunidade, né, do que o meu pai, por exemplo. E se eu tivesse um filho, hoje eu tô com 36 anos, se eu tivesse um filho, provavelmente ele teria muito mais oportunidade do que eu. Mas, ao mesmo tempo que são diversas oportunidades, elas também exigem capacitações para isso. Cada vez mais a vida exige capacitação, exigem ensinos. Por exemplo, ter uma faculdade hoje não é sinônimo de nada. Simplesmente você ter uma faculdade.
Antes, faculdade era sinônimo de trabalho, né? Pessoas que tinham faculdade tinham um diferencial e meio que automaticamente elas eram empregadas. Mas hoje, faculdade não significa nada. É apenas um diploma que você tem na parede, né? Nada não chega, né, totalmente isso. Se você levar o pé da letra, vai dizer, então não precisa faculdade porque não significa nada. Também não seja tão radical, mas ela não define se você vai ter ou não sucesso na vida. Então, talvez quanto mais faculdade a pessoa tem, mais incerto é a vida dela. Porque antes, quando a gente via, o fulano tem mestrado disso, doutorado daquilo, ele era assim bem procurado. Hoje, na verdade, às vezes as pessoas têm, não é porque ela está se capacitando, mas é porque ela ainda está se procurando, tentando encontrar aquilo que ela quer fazer. E aí que está o problema. A maioria das pessoas, elas não fazem o que tem que ser feito. Ela quer fazer o que ela quer, o que ela acha certo. Ela define a vida como um certo ponto, ela acha certo aquilo e simplesmente pensa que é daquela forma, né? Tem alguns casos aí de que empregado quer ser patrão, ele quer mandar no patrão, ele não quer fazer X, não quer fazer as tarefas que são designadas, né, em seu trabalho, porque já tem muito, é abuso, é exploração, é não sei o que, é mimimi, tititi. Então a galera, todos brigam cada vez mais por direitos e poucos fazem seus deveres. Então as pessoas primeiro cobram para depois fazer, e se é que fazem, né? É o passo que a gente deveria fazer para depois cobrar algo, né? Então as pessoas vivem numa marcha ré, numa inversão. Elas querem cobrar mais do que fazer. Isso leva no trabalho, leva no relacionamento, né? Porque relacionamento também as pessoas sempre estão terceirizando culpas. Elas nunca vão falar eu errei nisso, eu errei naquilo. Elas sempre culpam, né? Mas fulano isso, fulano aquilo, fulano não fazia, fulano não ia, fulano não queria, fulano não sei o quê. E nunca reconhece sua responsabilidade, o quanto ela também não fez, né? Então são para poucos este reconhecimento. Então na vida a gente deve procurar por nossos direitos, por nossos espaços, não estou dizendo que não deva, mas a gente deve também fazer por onde, porque o venha a nós a vosso reino é muito fácil, né? É só esperar. Agora quando você coloca a mão na massa, eu quero ver quantos vão colocar, né? Então, olhe primeiro para o próprio umbigo, para depois apontar o dedo. Como tem um ditado, se você aponta um dedo, você já tem aqui 3 voltados para você, né? Enquanto você aponta este dedo, você tem esse aqui com outra ponta e 3 voltados para você. Então, olha para isso. Reconheça e dedique aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Pare, pensa, descubra e foque, né? Não seja também um teimoso, né? Achando que certa coisa na vida vai ter uma luta eterna, e também não desista por poucas dificuldades, né? Seja persistente, dedique tempo, dedique conhecimento, busque melhorias. Às vezes, se não dá de uma forma, dá da outra, mas tenha alternativas, faça de formas diferentes. Existe como fazer uma coisa de diversas formas. Às vezes não deu certo porque daquele jeito não deu certo. E não é que não vai dar certo, porque não é para você. Tudo tem sua possibilidade desde que a gente esteja capaz, desde que a gente esteja dedicando, né? E você tenha consciência das suas possibilidades, né? Não adianta eu querer ser jogador de futebol agora aos 36 anos. Então,
São exemplos de que às vezes é uma distância muito longa que não vale também a pena, né, desgastar. Mas com 36 anos, eu citando meu caso, posso fazer ainda diversas coisas, posso fazer muitas coisas. Então, para você também, não importa se você tem 10 anos, se você tem 20, se você tem 30, 60, 70, né? Sempre é possível fazer algo. E aí você só precisa saber o que, como e dedicar a isso, porque a dedicação pode levar você à sua conquista, e a conquista tem muito a ver com a realização pessoal, né? Às vezes ela pode ser financeira, ela pode ser amorosa, ela pode ser social, enfim. Cada um tem seu sonho e cada um deve lutar por ele da sua forma e pedir ajuda àqueles que talvez você conheça alguém que já passou por isso, ou talvez você tenha algum apoio, e existe aquelas pessoas que nem têm apoio, mas nem por isso deve desistir, porque o primeiro a apoiar é você a si mesmo, não importa os demais. Logicamente não vai sair fazendo coisa ilícita, né? Só porque as pessoas não querem que você se lasque na vida, você acha que tem que fazer coisa ilícita porque você acha que pode. Não leve tanto ao extremo. Mas se você vai fazer algo grandioso, algo que vai trazer um retorno, pelo menos para você, um retorno benéfico, faça, independente de apoio. Mas existe pessoas que podem lhe apoiar, busque esse apoio, porque você vai ter uma alavancagem na vida, tá bom? Então é isto, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí e a gente vai se falando, tá bom? Boa noite, até breve.